Você tem um tempinho para ouvir falar de amor? Eu sou Jaciana Melquiades e aqui nesse podcast a gente vai falar de amor, pensar sobre o amor nas suas mais variadas formas e principalmente a gente vai falar sobre auto-amor, esse que é tão precioso e vai mediar nossa relação com o resto do mundo. Como você coloca esse auto-amor em prática? Quais caminhos a gente consegue percorrer para que o auto-amor seja ação diária na nossa vida? No episódio de hoje a gente vai falar sobre quando a disponibilidade deixa de ser cuidado e passa a ser utilidade dentro das relações. Bora para mais um episódio. Eu vou começar esse episódio de um jeito completamente diferente, lendo um trecho desse livro que se chama Acolhendo a Sua Criança Interior. E vocês vão entender por que eu vou ler o trecho desse livro. É um pedaço que o subtítulo é Seja Autêntico, não uma criança comportada. E a Stephanie Stahl fala assim: pessoas que aprenderam a buscar a harmonia a todo custo como estratégia de autoproteção querem fazer tudo certo. Elas já treinaram desde criança a fazer isso para ganhar reconhecimento dos pais ou, pelo menos, para não serem punidas. Não são muito boas em impor limites aos desejos e às necessidades das pessoas próximas e se sentem responsáveis pelo bem-estar delas. Se a outra pessoa estiver de mau humor, elas, conscientes da própria culpa, se perguntam o que fizeram de errado ou o que poderiam fazer para que o outro se sinta bem novamente. Estão sempre tão atentas às necessidades reais ou supostas do outro que negligenciam as suas próprias. Alguém se reconhece? Esse livro aqui ele é muito interessante para a gente olhar internamente o nosso comportamento e entender muitas vezes de onde vêm os nossos comportamentos e, consequentemente, por que os nossos relacionamentos são como são. Os nossos relacionamentos, eles são uma escolha nossa, certo? A forma como você se relaciona hoje, a pessoa com quem você se relaciona hoje, tudo isso é uma escolha que você faz consciente ou inconscientemente, mas que faz muito sentido na sua vida. Então, no podcast de hoje, eu quero trazer esse tema, né, de quando é que a nossa disponibilidade ultrapassa limites, quando é que a gente pensa ali que está sendo amada, mas na verdade a gente está sendo útil. A gente consegue perceber esse tipo de situação? A gente consegue se dar conta quando a gente está dentro desse tipo de relação? Esse tema ele é extremamente importante porque eu tenho visto muitas pessoas falando duas coisas específicas. Uma é que ou que elas não estão mais disponíveis para se relacionarem, e a outra é que elas estão extremamente cansadas de tentar encontrar pessoas com as quais façam sentido ela se relacionar. Então, uma está dentro de uma relação, mas está extremamente cansada, e outra está fora da relação e não quer entrar de jeito nenhum. No fim das contas, a gente está olhando para pessoas que estão cansadas da conexão, cansadas de tentar trocar, cansadas de tentar construir relacionamentos saudáveis. E, na minha leitura, isso está muito atrelado à nossa incapacidade de olhar para dentro e tentar entender onde é que a responsabilidade das relações é nossa. A minha avó falava uma coisa que é muito verdade, que é quando um não quer, dois não brigam. Se uma pessoa não quiser entrar numa briga, essa briga não vai acontecer, duas pessoas não vão brigar. Mas, se uma pessoa não quiser entrar numa relação, não vai ter uma relação. Por mais que você esteja com alguém, esteja ali próximo e etc., se você está querendo entrar numa relação e essa pessoa não quer entrar numa relação, essa relação não vai acontecer. E o cansaço me parece que vem desse lugar.
uma falta de diálogo crônica, né? As pessoas não conversam, as pessoas não se comunicam, as pessoas não falam abertamente o que elas querem, o que elas desejam. As pessoas performam como se tudo estivesse funcionando bem, como se todo mundo quisesse estar dentro daquela situação, mas a real é que está todo mundo, me parece, sendo um pouco essa criança, né, que aprendeu a agradar, essa criança comportada, que não é autêntica, que aprendeu a agradar, que está muito conectada com a dor do outro, com o desejo do outro, com o sentimento do outro, e fica ali na busca por tentar atender aquelas expectativas, só que são expectativas que são percebidas e não perguntadas. Porque se fossem expectativas perguntadas, talvez a gente tivesse dimensão de que o que a gente está querendo entregar não é o que aquela pessoa quer receber. Porém, a gente continua ali, tentando entregar, e a única sensação que a gente fica é de que aquela pessoa é ingrata, que ela não consegue ver o quanto a gente é legal, o quanto a gente está entregando coisas boas, etc. Só que a gente não se atenta para isso. Essa pessoa não quer isso que a gente está entregando. E ao mesmo tempo a gente está ali se silenciando, não falando o que a gente quer, querendo que o outro perceba o quanto de esforço que a gente está fazendo para ser amada, e sendo útil, e não cobrando nada, porque cobrar é chato, cobrar é feio, a gente sabe, ninguém gosta de cobrança, hoje ninguém pode cobrar mais nada de ninguém, porque principalmente se estiver no início da relação, essa pessoa está sendo emocionada, olha que fuzuê. É óbvio que tá todo mundo cansado de tentar se relacionar. É óbvio que tem um grande desânimo no quesito amor. A questão é, a gente precisa aprender a se comunicar. A gente precisa aprender a conversar para ficar mais nítido e mais claro o que a gente quer do outro quando a gente vai entrar num relacionamento. E aí sim, a gente pode começar a falar em construção de relacionamento saudável. E aí o primeiro tópico é: estar sempre disponível para o outro é um indicativo de que você está prestando atenção no outro, é um indicativo de que você está supondo que a sua companhia é o que o outro deseja, mas essa disponibilidade irrestrita, ela pode ser uma grande armadilha por conta dessas coisas todas que eu falei, né? Se você está sempre disponível, se você consegue estar disponível para essa pessoa, se só você cede na hora de um acordo, se só você se ajusta, muito possivelmente você está fazendo um esforço absurdo para caber dentro de uma relação que nem você cabe, mas você quer muito estar. Essa pessoa possivelmente não está dentro da relação com você, essa pessoa está indisponível, está inteira no mundo dela, e para você conseguir fazer parte, você precisa se ajustar. Então, se a disponibilidade é toda sua, muito possivelmente você está sentindo uma série de coisas. Você está com uma série de pensamentos intrusivos com relação a essa relação. Possivelmente você está insegura, possivelmente você está se sentindo inadequada e trazendo à tona uma série de sentimentos que possivelmente são muito conhecidos para você. Então é importante você se olhar, se avaliar e analisar. De fato, esses desconfortos que estão presentes aí, de repente, na sua percepção, eles são desconfortos de hoje, ou eles são desconfortos que você já conhece, são desconfortos que te acompanham ao longo da sua vida e que em outras relações esse desconforto também esteve presente. E quando eu digo outras relações, eu estou falando de relações do passado, estou falando de infância, estou falando de relação com as pessoas que você admirava, estou falando de relação com mãe, com pai, com as pessoas que tinham que cuidar de você. Essa sensação de que você tem que se adequar e se ajustar para caber, para ser vista, para ser gostada, é uma sensação recente ou é uma sensação que te acompanha ao longo da sua vida?
É muito importante que você se responda a isso com honestidade. Por quê? Porque daí é que vem a sua capacidade de perceber o quanto você repete ciclos e que possivelmente você cria justificativas para manter uma relação ruim funcionando porque é um lugar conhecido. Não porque você gosta dessa pessoa, mas porque você se sente reconhecedora do lugar. E aí é importante você ter em mente uma coisa: não é a sua disponibilidade que sustenta uma relação, é justamente a troca que existe entre vocês que vai fazer essa relação ser sustentável e durável ao longo do tempo. Se não existe essa troca, você precisa entender o que você está fazendo aí nessa relação. O segundo ponto que eu quero trazer para esse podcast, que é uma coisa que geralmente as pessoas confundem, é que reciprocidade não é simetria. Vou repetir. Reciprocidade não é simetria. O que é simetria? Eu te dou um beijo, você me dá um beijo. Eu te faço um cafuné, você me faz um cafuné. Eu te dou atenção, você me dá atenção. Só que dentro de uma relação, a gente está falando de pessoas que são completamente diferentes e que têm desejos e necessidades que também são completamente diferentes. Então, tem aquele livro, né, que fala das 5 linguagens do amor. Eu já questionei esse livro algumas vezes, mas ele é um bom, digamos, manual para a gente conseguir entender uma coisa básica. Pessoas são diferentes, pessoas amam de formas diferentes, pessoas expressam o amor de formas diferentes e pessoas entendem o amor de formas diferentes. Então, eu sou uma pessoa extremamente das palavras de afirmação, do carinho. Eu sou uma pessoa de dar colo. Colo. Eu sou uma pessoa que dá colo. Eu sou a pessoa que está disponível, que está atenta, que presta atenção, que ouve, que muda a agenda para acolher o outro quando o outro precisa. Eu sou essa pessoa. Eu gosto de ser desse jeito. O amor que eu entrego é desse jeito. Agora, como que eu recebo amor? Como que eu entendo que a pessoa me ama? Eu entendo que a pessoa me ama quando ela diz que ela me ama, quando ela me faz carinho, quando ela me abraça. É muito parecido com a forma como eu entrego amor. Como que a minha mãe entrega amor? A minha mãe entrega amor fazendo a comida que a gente gosta. A minha mãe entrega amor estando presente, né? Eu lembro que quando eu estudava para o vestibular, ou até quando eu entrei na faculdade, ela passava a noite acordada comigo, virando a noite para eu estudar. Então, assim, a forma como ela entrega amor é um pouco diferente da forma como eu entrego amor. Dentro do meu relacionamento hoje, meu noivo é extremamente carinhoso, né? Carinhoso mesmo, de toque físico, de carinho, de botar no colo, de falar o tempo todo que ama, de dar beijo, e, enfim. Só que ele recebe o amor de um jeito muito diferente do jeito como eu entrego amor. Então eu precisei perceber qual era esse jeito que fazia sentido para ele receber amor, porque a necessidade dele é completamente diferente da minha. Então, quando eu falo que reciprocidade não é simetria, é porque cada pessoa vai dar e receber amor de um jeito completamente diferente. E se a gente quer construir uma relação saudável, eu preciso dizer como é que eu entendo o amor, como que eu recebo amor. Mas para eu dizer, eu preciso saber como eu recebo amor. Vocês ficam idealizando relações, e isso aqui não é uma crítica vazia, né, nem destrutiva, é uma fala que serve exclusivamente para a gente abrir os nossos olhos em relação a quem a gente é. A gente, durante muitos anos, ao longo da infância, ao longo da adolescência, a gente teve os nossos sonhos sendo forjados pela mídia,
né? Então, a televisão forjou nossos sonhos, as músicas forjaram os nossos sonhos. Se você prestar atenção nas letras de música que você ouvia e que você ouve hoje, você vai ver que tem uma estruturação ali do que é o amor, do que a gente pode esperar do amor, o que o amor faz com a gente, como a gente fica quando a gente ama. Isso tudo são mensagens que entram na nossa cabeça e viram parte do nosso inconsciente, viram parte do nosso desejo. E esse desejo ele é construído a partir de uma idealização que muitas vezes não faz nenhum sentido para a nossa vida, né? Então, vai existir aí uma grande maioria de pessoas que vai ter o sonho romântico do amor que está completamente pautado em filmes hollywoodianos, em desenhos da Disney. Somos pessoas adultas? Somos, mas essas histórias, essas narrativas, elas ficaram dentro da gente. Então, às vezes, a gente está ali reclamando que não tem amor, que não recebe amor, só que muitas vezes pode ser que a gente receba, só que não no modelo hollywoodiano, só que não no modelo da Disney. Né? Não é o cara que chega com um buquê de flores parando o aeroporto atrás de você, enfim, não é nesse modelo. Ah, Jace, mas não tem aeroporto nem nada. Mas não é o cara que vai na porta do trabalho com um buquê de flores te buscar, mas é o cara que vai te buscar todo dia, te leva em casa, que se preocupa, que tá ali perto de você. É a mina que te liga para saber se você já chegou em casa, se está tudo bem contigo. A gente precisa entender qual é a forma que esse outro entrega. Para quê? Para a gente saber se a gente está entregando coisas, né? Geralmente a gente sabe que está entregando, a gente sabe perfeitamente o que a gente está entregando. Mas também para a gente saber se a gente está recebendo. Ah, eu estou recebendo. Poxa, mas não era desse jeito que eu gostaria de receber. Aí a gente tem uma possibilidade de diálogo. Por quê? Porque eu percebo que eu estou recebendo, eu consigo ver, eu consigo agradecer, eu consigo falar, eu percebo que você me entrega isso. Será que a gente conseguiria fazer desse jeito? Ajustes. E aí a pessoa também tem a oportunidade de dizer, ah, legal, você me entrega desse jeito, mas eu gostaria que fosse assim mais um pouquinho. Será que a gente consegue fazer esse ajuste? Por que que será que a gente consegue fazer esse ajuste e precisa existir? Porque pode ser que haja uma incompatibilidade. O jeito que a pessoa gosta de ser amada, pode ser que eu não consiga amar daquele jeito. E é aí que as relações começam a quebrar. E elas quebram porque vocês, né, sequer têm consciência, né, de que isso acontece. A gente parte logo do princípio de, fulano não me ama, ou fulano não me quer, fulano não sabe amar. Pode ser que fulano saiba amar, talvez ele só não ame da forma como você gostaria que ele te amasse. E aí esse ajuste verbalizado, ele é importante para a gente entender se essa relação é frutífera, se é possível continuar, se é possível ter ajuste, se eu consigo movimentar a forma como eu amo e aprender a forma que o outro ama, se o outro também consegue fazer esse movimento. E aí isso é a reciprocidade, a minha disponibilidade de ouvir e ser honesta, entender se eu consigo entregar, se eu não consigo, e dizer isso com verdade para outra pessoa, e o outro também. Porque é isso. Se eu falo, eu gosto de amar, eu gosto de receber amor com a pessoa plantando bananeira e dizendo que me ama todo dia de manhã. Isso aqui é um exemplo esdrúxulo para vocês entenderem. E a outra pessoa fala para mim, eu não sei plantar bananeira, mas eu consigo dizer eu te amo cantando para você todo dia de manhã. Isso faz sentido para você? Eu falo, eu acho que vai ser fofo. E aí eu consigo receber, eu consigo entender. Beleza, então é assim que eu. Parece técnico demais, mas na verdade o diálogo é a única forma da reciprocidade se fazer presente na vida de vocês, nas relações de vocês. O diálogo é a única forma de ajustar as relações para que os encontros sejam encontros mais saudáveis. Porque se você não souber
quem eu sou e como eu amo, você vai ficar esperando de mim coisas irreais que eu nunca vou conseguir entregar para você. E o contrário também é verdade. Então, o diálogo é a única forma da gente trocar, se entender e confluir para um mesmo lugar, ou entender que a gente não tem sinergia e deixar de se machucar, deixar de se ferir e entender que talvez a gente deva ter só uma amizade. Então, simetria, reciprocidade não é a mesma coisa que simetria, e é muito importante a gente ter isso em mente em todas as relações. Quando você está ciente desse tipo de coisa, os mecanismos que te mantêm num relacionamento ruim, eles param de funcionar. Né? E quais são esses mecanismos? Né? Primeiro de todos, a justificativa. Você consegue dar muitas justificativas para você mesmo, inclusive, de por que você está numa relação que lá dentro de você sabe que não faz mais sentido. Ou, pelo menos, não faz mais sentido daquele jeito. Acho que é importante a gente dizer isso aqui. As relações ruins precisam acabar. Não é possível você topar uma relação ruim. Só que ela não precisa acabar. A relação com a pessoa não precisa acabar. O que precisa acabar é o que é ruim naquela relação. É o que não faz sentido naquela relação. Então, eu acredito em relacionamentos que mudam completamente. E que a pessoa constrói uma relação saudável com alguém que muitas vezes a relação não era tão boa assim, mas que mediante a diálogos e movimentos de ambas as partes, essa relação saudável consegue ser construída. E aí, para uma relação saudável ser construída, ambas as partes têm que abrir mão de coisas, ambas as partes têm que fazer movimentos completamente diferentes, ambas as partes precisam mudar o próprio comportamento. Não faz sentido você mudar o seu comportamento sozinha para fazer a manutenção de uma relação que muitas vezes não está boa só para você. Né? Então, o trecho do livro que eu li no início, ele fala um pouco sobre isso, sobre o quanto muitas pessoas, e principalmente mulheres, foram forjadas para darem conta de uma relação e ainda mais que isso, dar conta de uma relação e mostrar para todo mundo que essa relação está funcionando. Porque é quase como se o seu valor fosse medido com o funcionamento dessa relação. E às vezes a relação não funciona, mas argumentativamente você vai mostrar para as pessoas que funciona, você vai performar que funciona. Então você vai amar por você e pelo outro. O que é amar por você e pelo outro? É você fazer uma solicitação, a pessoa não fazer e você falar, mas tudo bem, essa pessoa estava muito cansada, aí você vai lá e faz. É um problema você fazer isso uma vez? Não. É um problema você fazer sempre. É um problema tudo o que você pedir ser ignorado. É um problema todas as questões que você traz serem ignoradas. Então, é importante você ter esse tipo de discernimento. Eu tenho um pouco de receio, né, de alguns discursos que estão acontecendo na internet, que é, se não tá bom, acaba, termina. Porque me parece que existe também uma tendência a gente não tolerar determinados desafios que existem dentro dos relacionamentos. Os relacionamentos são desafiadores. Então, a comunicação é um desafio dentro da relação. Só que o que a gente tem que observar? Por exemplo, você começa a se relacionar com alguém e você vê que essa pessoa tem tendências
a um comportamento violento, não com você, mas com outras pessoas. Com a mãe, grita, ou tem relatos de ex que são sempre muito loucas e etc. A gente sabe que isso é uma bandeira vermelha que a gente tem que ficar alerta, que a gente tem que ficar atenta. Então, é sempre que um relacionamento tem que acabar? Eu acho que não. Mas a gente tem que ficar alerta e atenta a alguns sinais de que talvez seja arriscado seguir naquela relação. Mas beleza, você está ali atento aos sinais. Os desafios vão acontecer. Os desafios são inúmeros. E o principal deles é o desafio da comunicação. A gente tem receio de falar as coisas que a gente quer e deseja por medo de... Na minha cabeça, o medo é de não receber. O medo é, se eu falar e não receber, eu vou ficar muito frustrada, eu vou ficar muito chateada. Então eu seguro para mim, eu nem falo o que eu quero. Porque se eu não falo e o outro não faz, é porque eu não falei. Olha aí, uma justificativa ótima. Mas eu também não falei, tadinho, ele não tem como saber, ele não tem como adivinhar. Fico chateada porque eu não recebo, mas eu não falo, então eu não estou frustrada com o outro, eu estou sempre frustrada comigo. Isso é amar por você e pelo outro. Isso é sustentar um desconforto sozinha por você e pelo outro. E perceba, você está sustentando um desconforto sem sequer dar a chance para o outro mostrar se ele faria ou não faria a coisa que você quer. Já, então a culpa numa relação é toda minha. Primeiro que a gente não trabalha aqui com a ideia de culpa. A gente trabalha com a ideia aqui de responsabilidade. É importante que você entenda uma coisa muito relevante. A responsabilidade por você estar onde você está, ela é 100% sua. Repete comigo. A responsabilidade por eu estar onde eu estou é 100% minha. Logo, a capacidade de sair também é 100% sua. Por que a responsabilidade é 100% sua? Vou voltar aqui. Você está entrando numa relação, sempre tudo são muitos mares e de rosa. Tudo é maravilhoso, tudo é uma delícia, as pessoas são ótimas. E aí, tu vê a pessoa gritar com a mãe numa festa de família. Você pensa, não, mas aí comigo não vai ser assim. Tá na conta e risco de quem? Na sua. Aí você segue. Aí, vocês continuam e num evento, numa festa, numa coisa, essa pessoa, alguém olha para você, essa pessoa extremamente violenta com essa outra pessoa que olhou para você. Mas aí também foi uma falta de respeito. Olhar para mim. A conta e risco é de quem? Quem vai ser a próxima pessoa que vai sofrer possivelmente alguma violência? Aí, num desentendimento primeiro de vocês, essa pessoa grita horrores com você de um jeito que você se sente desconfortável. E você se cala. Mas ele tava nervoso. Olha isso. Vai escalando. Percebe? E aí, num determinado momento, você se vê sem ter como sair dessa relação, porque a relação já está completamente tóxica, você já está completamente apavorado e com medo dessa pessoa, pensando, meu Deus, eu preciso quase de uma medida protetiva, mudar de país, de nome, de endereço, porque se essa pessoa, se eu terminar e essa pessoa me achar, vai ser horrível. Mas olha que você viu essa pessoa ser violenta com uma pessoa que ela ama, que é a mãe, há anos, 2 anos atrás. Demora, gente, a escalada de violência. Ninguém entra numa relação já apanhando. Demora. Só que a gente vai criando justificativas para permanecer. Por quê? Porque é importante você se perguntar por quê. Falei de violência, mas pode ser outras coisas. Pode ser traição, pode ser dívida, pode ser bebida, pode ser 1000 coisas.
te incomoda, você precisa investigar porque você está topando, porque você está tolerando. Ah, mas é que a pessoa vai mudar. Você fala, você conversa, tem espaço para diálogo? Se não tem, gente, a gente precisa se responsabilizar, nós precisamos entender, somos pessoas adultas e o lugar onde eu estou é responsabilidade minha. Sair desse lugar também é responsabilidade minha. E aí, quem que vai te dar sinais de que você tá numa furada? Seu corpo. O seu corpo sabe quando você tá numa furada, seu corpo sabe. Você se sente sempre em alerta, pisando em ovos, com medo, com receio, com uma afobação. Seu corpo sabe quando as coisas não estão indo bem. Quando você está entregando coisas e não está recebendo, seu corpo fica desconfortável, nozinho na garganta, vontade de chorar sempre, uma tristeza. Você racionalmente você não consegue, às vezes, pensar no porquê que você está assim. Mas toda vez que você vai fazer aquela coisa que você gostaria de receber de volta, alguma outra coisa, seu corpo sabe, seu corpo sente. Você não sabe nomear, mas seu corpo te dá sinais de que não tá bom. E aí é isso, né? Às vezes você não quer dizer não para uma determinada coisa porque você está acostumada a ceder, está acostumada a se doar, está acostumada a estar disponível, está acostumada a esse monte de coisa. E aí você não tem coragem de dizer não porque é assim que você vai fazer, você sempre faz desse jeito. E por que que você faz desse jeito? Porque você tem receio da desaprovação do outro. Outro dia eu estava conversando com meu filho e ele me falou uma coisa que me fez ficar muito pensativa, né? Ele falou assim sobre um grupo de pessoas. Ah, é que eles gostam muito de mim e eu fico com vergonha de não gostar deles de volta. E aí a gente foi conversar sobre isso. Como assim tá com vergonha de não gostar de volta, né? Você não é obrigado a gostar das pessoas. Por mais que as pessoas sejam legais, simpáticas, amorosas com você, pode ser que você não se sinta bem com elas, você não vai ser mal educado e etc. Você não precisa se obrigar a gostar, a estar na presença dessas pessoas. Você pode só ser educado, né? E aí fui trazendo essa. Mas é isso, a adolescência está na fase de um desejo de aprovação absurdo. Só que muitas de nós não saímos dessa fase de desejo de pertencimento, desejo de aprovação, desejo de fazer parte. Porque essa fase foi negligenciada no momento da nossa adolescência. A gente não aprendeu que a gente podia simplesmente não ser gostado e tá tudo bem, né? Que alguém vai gostar, outros não vão gostar. A gente não aprendeu desse jeito. Parece que se algumas pessoas não gostarem da gente, a gente deixa de existir, a gente vira a pior pessoa do mundo. E não é bem assim. Às vezes, sim, as pessoas não vão gostar da gente. Mas é isso. Esse desejo, né, de ser gostado, etc., isso vai ser indicado pelo nosso corpo, que é aquela pessoa para quem a gente fala assim, e chega, a gente sente eu não sei, eu às vezes sinto um estômago embrulhado, assim, como se eu tivesse me contrariando muito. É como se eu estivesse quase com nojo de mim mesma por estar fazendo uma coisa que eu não quero, mas eu estou aqui performando que tá tudo bem. E isso é o seu corpo dizendo: caraca, sai daí, sabe? Para de fazer isso. E se você não presta atenção nesse corpo, num próximo momento que você for dizer sim para uma coisa que você não quer, a reação vai ser ainda mais violenta. Você vai ficar doente, vai cair de cama, porque é melhor ficar doente do que fazer uma coisa sem vontade. Só que se você ficar doente, você tem uma justificativa. Ah, eu não tenho como. Por quê? Porque eu tô com febre. Por quê? Minha garganta está inflamada. É aquele não para amiga que ao invés de você dizer, sabe, ah, não quero ir na festa, não quero isso, não quero aquilo, você se força a ir no dia que você está doente. Por quê? Porque sim, é melhor. É melhor estar com uma enxaqueca horrorosa, porque assim você tem uma justificativa. Ai, mas curioso. É sempre nesses momentos que. Porque você podia só dizer o que você não quer. O seu corpo vai te proteger, o seu corpo vai dar um jeito de fazer você ficar longe do que aparenta um perigo. E se for necessário, você vai ficar doente.
É importante você se olhar, se perceber, se respeitar, para que seu corpo não precise dar sinais de adoecimento. Pensa na quantidade de esforço que esse corpo tem que fazer para estar próximo de alguém que você não quer estar, ou para fazer coisas que você não quer fazer. Esse corpo, ele precisa se esforçar muito para ser contraintuitivo, porque se você não quer estar ali, se é ruim, etc., esse corpo vai querer estar longe, mas se ele tem que estar ali, o esforço dele é absurdo. Então, é uma falta de respeito com você mesmo, né? Então, é importante a gente começar a ouvir esse corpo para a gente começar a dizer as coisas que efetivamente a gente quer. E aí, como que você vai usar esse corpo para ajustar as suas relações, né? Quando você sentir esse monte de desconforto que fica físico, eu anotei aqui uma pergunta bem relevante, né? Que é: onde você está disponível além do que você consegue suportar? Eu vou repetir. Onde é que você está disponível além do que você consegue suportar? Porque às vezes a gente se disponibiliza para coisas com o tempo que a gente não tem, negligenciando tarefas que a gente tem que fazer e entregar. Então a gente vai lá, cuida do outro e não faz as coisas que a gente precisa fazer. Aí o trabalho fica com entrega atrasada, a escola fica com entrega atrasada, as tarefas de casa ficam com entrega atrasada, mas o outro recebeu o que ele queria. Isso aqui é para todo tipo de relação, gente. Família, trabalho, afetivo sexual. A gente se negligencia em nome de sustentar o outro. E aí você tem que, diante das respostas para essa pergunta, porque são várias respostas, provavelmente você está se negligenciando em vários lugares, você precisa entender que amar não é dar conta de tudo. Amar, na maioria das vezes, vai ser se responsabilizar pelo que é a sua parte, mas também dar ao outro a chance de se responsabilizar pelo que é parte do outro. Pare de fazer o que não é sua responsabilidade. Pare. Você precisa avaliar que medo é esse que você sente, né? Se você parar de fazer a parte do outro, o que você acha que vai acontecer? O outro vai perceber que você deixou um buraco, mas é um buraco que é responsabilidade dele. Percebe? Você está amando por você, entregando por você, está inteira, ainda está entregando uma metade que não é sua, que é do outro. Então é importante você se dar conta de que essa sensação de que você é amada, ela tá existindo porque você não está deixando o espaço para o buraco que é a responsabilidade do outro. Que quando você deixar, você vai perceber que só tem você. Talvez você não consiga se dar conta dessa informação, que só tem você. E aí você usa esse cansaço para conseguir performar que existe uma relação funcional e que está ótima, que está dando certo para você e para todo mundo. E muitas vezes é só promoção de exaustão que você está fazendo com você mesmo. E aqui eu vou te fazer uma proposta. Manda esse episódio para aquela sua amiga que você vê que está sempre... A gente sabe quem são as nossas amigas que estão sempre num relacionamento conturbado e que podem gostar de ouvir esse episódio. E é muito doido, que é muito mais fácil a gente perceber uma amiga que precisa ouvir um episódio do que a gente entender o que ele tem a ver com a gente. Manda para sua amiga, conversa com ela sobre esse episódio. Vai lá pro grupo de WhatsApp, eu vou deixar aqui o link, eu tô lá no grupo pra gente bater um papo, pra gente conversar sobre o podcast, sobre esse episódio especificamente. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.